Hoje eu vou falar sobre um passo a passo, sobre se já passou uma periodontite com pouca placa bacteriana e o que é que você faz nessa situação, como é que você trata, o que você faz, o que você não faz. E eu tô aqui para dizer que tratamento periodontal é uma oportunidade para todo mundo teria que saber tratar. Dentistas que viram passar uma periodontite com pouca placa e não sabe o que fazer, hoje eu vou passar um passo a passo de 4 pontos. 4 pontos. Eu vou dar a sequência. E eu sei que a grande maioria de vocês não sabe fazer isso pelas perguntas que eu recebo. Todo dia eu recebo pergunta, e eu tô sabendo que vocês não estão sabendo fazer isso. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer é colher todos os dados. Não adianta mandar uma radiografia e falar assim, professora, esse caso dá para ficar? Radiografia. Ou fala assim, professora, eu tô com dente com mobilidade, grau 1, dá para ficar? Não sei. Ah, professora, tem um dente com lesão de furca, dá para ficar? Não sei. Olha, tá com pouca placa, muito cálculo, dá para ficar? Não sei. Faltam dados, faltam dados, faltam dados. É assim, a gente vai colher diagnósticos. E às vezes a periodontia já ficou assim, preto e branco na cabeça, já ficou esquecidinha. Você precisa lembrar das coisas da periodontia. A primeira coisa, você precisa sondar. Parece tão óbvio, mas você precisa fazer uma sondagem e se você souber, tem que fazer um periograma. Se você não sabe um periograma, eu separei aqui um vídeo sensacional para você, que você vai lá no YouTube assistir e anota aí. É assim, ó, periograma, eu vou te mostrar vários modelos de periograma a escolher. Vários modelos. Escolhe um periograma e faz um periograma. Então, não tem como a gente fazer tratamento periodontal se você não mede. Mede. Aí mede profundidade de sondagem. Tem que saber onde tem bolsa, onde sangra. Ai, mas é só um dente que tá. Pois é só um dente que tá, só esse dente que sangra ou todos sangram. Faz diferença. Por quê? Se você só tem um dente com problema, significa que ali tem um problema, mas ali tem uma causa. Agora, se você tem tudo em todos, geral em todos, por isso tem que sondar todos, por isso tem que saber se tem sangramento a sondagem em todos, você tem que avaliar se a higiene bucal é boa ou ruim em todos. Eu preciso saber onde tem recessão, tem que estar marcado, como se fosse um odontograma, tem que fazer periograma, onde tem recessão, onde tem mobilidade, tem que tirar radiografia. Professora, a radiografia tira geral ou tira uma panorâmica? Você pode pedir uma panorâmica se lhe for possível. Eu sei que às vezes no posto de saúde não é possível, mas você pode tirar uma periapical. Ah, mas no curso de especialização que eu fiz, a gente faz uma tomada periapical completa. Foi isso que eu aprendi. E é isso que os livros de periodontia falam. Agora, sim, bem na vida real é o seguinte: se o paciente tem como fazer, sim, peça uma tomada radiográfica periapical completa. Mas tem gente que vai ter que escolher se vai poder almoçar ou se vai fazer uma tomada radiográfica completa. Então é o seguinte: você vai pedir uma tomada periapical para aqueles dentes que realmente precise. Não é uma checagem geral, mas aquele ali que está mais acometido, está esquisito, tira uma tomada periapical daquilo ali. Com base nisso, onde tem mobilidade, onde tem recessão, aí alguém fala assim, ah, tem bolsa. Bolsa de quanto? Bolsa de quanto? Aí, se o dente tem bifurcação ou trifurcação, sonda a furca. Tem furca? Tem lesão de furca? Tem de quanto? Entrou a bolsa lá dentro? Não entrou a bolsa lá dentro? Se vocês não souberem coletar tudo isso, não dá. Se você ainda assim tiver em dúvida, coleta os dados, manda para mim por direct, que eu tenho caso clínico para passar nas lives aqui. E assim a gente clareia a cabeça de todo mundo. Se a gente não conseguir fazer isso, acaba ficando difícil, entendeu? Então é assim, tem que conseguir olhar. Outra coisa, avalie se tem supuração. E chega de ficar dizendo que porque tem supuração precisa de antibiótico. Não existe isso, não é esse o parâmetro. Hoje, ao fim dessa aula, eu vou dizer qual é o antibiótico, quando você vai prescrever antibiótico, mas não é supuração. E a supuração é assim, onde tem supuração, qual tem supuração, quanto tem supuração, quantos dentes tem sangramento, quantos dentes não tem sangramento. A gente está perdendo a base da periodontia, que é fazer tudo isso, que é o geral.
colhe os dados, anota tudo isso e analisa. Se quiser, dispensa o paciente, agenda para outro dia, manda o caso para mim, vou te ajudar a diagnosticar esse caso e a gente vai começar a fazer o tratamento. Feito isso, você vai saber se é local ou geral. O tema dessa live é quando você encontra um caso onde tem bolsa periodontal, perda óssea e o paciente tem boa higiene. Nossa, tem boa higiene. Esses casos de boa higiene, atenção, se eles estiverem com, no geral, bolsas periodontais de mais ou menos 5 milímetros para mais, com higiene boa, significa que a placa bacteriana ou biofilme dessa pessoa é muito patogênica. E não significa assim, nossa, o que que é? Será que tem problema sistêmico? Será que o que tem? É o seguinte, nem toda placa bacteriana é igual. Como nem toda placa bacteriana é igual, se você tiver um avanço maior de doença periodontal, se você tem mais bolsa, aquela placa é periodontopatogênica e você vai prescrever antibiótico. Portanto, não é o critério de, tem sangramento, tem supuração que vai prescrever o antibiótico. Você tem que ver se aquilo ali precisa mesmo. Bolsas periodontais profundas em pacientes com bom controle de placa denotam infecção, grande quantidade de periodonto patógeno, a gente vai fazer terapia manual, instrumentação manual, e a gente vai fazer antibiótico-terapia. Ninguém vai me perguntar qual antibiótico, qual antibiótico, qual antibiótico. Sempre que tem uma superinfecção bacteriana, que é esse caso, bolsas periodontais profundas, pouca placa, a gente vai fazer a combinação de amoxicilina 500mg por 7 dias, de 8 em 8 horas, metronidazol 400mg de 8 em 8 horas por 7 dias, mais clorexidina 250ml, 0,12%, 250ml por 15 dias. Isso. Começa a tomar quanto? Um dia antes. Por quê? Porque já se sabe que existe um pequeno grupo de bactérias que supercresce quando nós temos bolsas periodontais profundas em grande quantidade. Independente da presença de muita placa ou pouca placa, mas quando tem pouca placa e tem muita destruição desproporcional à quantidade de placa, significa que aquela placa bacteriana ela é muito patogênica e a gente precisa de instrumentação manual e antibiótico. E vai dar tudo por 7 a 14 dias. Se vai ser 7 ou vai ser 14 dias, veja a severidade. Mas depois que passam de 7 dias, começa a ter uma tendência a ter diarreia. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai prescrever probiótico para o paciente. Qual probiótico? O probiótico vai ser ou um probiótico que o paciente vai pedir na farmácia, tem uma infinidade de probióticos, de preços, de tipos. Portanto, às vezes eu prescrevo, mas eu escolho um que seja compatível com a condição financeira do paciente, porque tem mil tipos de probióticos. E não é isso que vai fazer a diferença no tratamento. O que vai fazer a maior diferença mesmo é o uso do antimicrobiano indicado do jeito certo. O probiótico é uma coisa que vai melhorar. O paciente tem pouco recurso, o que a gente pode fazer é tomar Yakult, ingerir produtos lácteos, Activia, queijos, que ajudam a repopular a microbiota intestinal para que ele tenha um pouco menos de desconforto. E que o paciente não pode beber nem uma gota de álcool, porque existe um efeito de sulfiram do metronidazol, e isso dá uma sensação de quase morte. O paciente tem queda de pressão, o paciente tem náusea, às vezes tem vômito, ele tem um mal-estar, é uma sensação bem desagradável. Não pode tomar uma gotinha de álcool. Tem até uma história engraçada de que a gente estava num churrasco de professores da universidade e o marido da professora de farmacologia, ele falou assim, olha que ironia do destino, ele estava tomando metronidazol por não sei que motivo, ele esqueceu, claro que a mulher dele tinha falado, não pode beber, não pode beber, ele esqueceu que ele estava tomando antibiótico e ele tomou um golinho de cerveja. Ele falou assim que é uma sensação de quase morte mesmo, de tanto que passa mal, é um passar mal generalizado. Portanto, se vai tomar metronidazol, precisa orientar isso. E por que tem que ser amoxicilina e metronidazol? Essa
essa parte que eu mais gosto de explicar, porque ele dá um porquê vai fazer isso, tá? Quando a pessoa tem bolsas periodontais profundas, pouca placa, é claro, clinicamente, que a pessoa tem uma grande infecção de periodontopatógenos. E já se fez estudo científico se perguntando, será que precisa fazer antibiograma para a periodontia? Isso foi uma discussão muito grande há uma década na literatura científica, e havia um professor finado, o professor Lotufo, que ele disponibilizava exames, você pedia a caixinha do exame, via um cone de papel descartável, um meio de cultura, você colocava na bolsa, colocava num meio de manutenção, ia lá para fazer o cultivo, e num estudo científico muito posterior desse experimento, se descobriu que a identificação clínica, ela bate com o achado microbiológico. É muito preciso isso. Portanto, nós não precisamos de antibiograma. Até porque, se fizer o cultivo, vai ficar caro e vai demorar para chuchu, porque essas bactérias anaeróbias, elas demoram muito para crescer. Qual é o critério de saber que você tem uma superinfecção de periodontopatógenos? Que tem muito, 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 muito. É você ter pouca placa e muito avanço de doença periodontal, sem que isso seja um problema sistêmico. Aquele paciente que tem montanhas de placa e cálculo, tá óbvio, você precisa tirar a causa. Mas e esse que tem montanhas de placa e cálculo, mas já está com grande infecção, ele vai ser beneficiado pelo antibiótico também. Portanto, esta é uma mudança da nova classificação. Na nova classificação de doenças periodontais, se descobriu que periodontite crônica agressiva do adulto juvenil é tudo uma mesma coisa. Não são entidades diferentes, não são doenças diferentes. Por isso, de hoje em diante, tudo se chama periodontite. Mas quando a pessoa tem grande quantidade de bactéria, e grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas não é volume de placa, mas é a velocidade da destruição, está indicado o uso de metronidazol com amoxicilina e clorexidina. Por quê? Porque nós temos um grupo de bactérias que super cresce. Todo mundo tem um pouquinho, todo mundo. Mas, quando você tem uma grande infecção, você começa a ter uma grande proporção de Agregatibacter actinomycetencomitans, Prevotella intermédia, Fusobacterium e Porphyromonas gingivalis. Tem mais outros também. Estes são os principais micro-organismos periodontopatogênicos das periodontites mais severas. Toda vez que tem periodontite grave, tem essa bicharada. E boa parte deles é anaeróbia estrita, não usa oxigênio na respiração celular. Não usa oxigênio significa que elas têm crescimento lento, cresce devagarzinho. Ufa! Sabe por quê? Porque a gente vai ensinar o paciente a escovar e a gente vai limpar antes que elas comecem a supercrescer de novo. Igual um paciente que ele é, aqui na minha região, ela é uma região muito agrícola, no oeste do Paraná, em Cascavel, e ele é transportador de galinhas. E ele fala assim, doutora, o problema da salmonela é tão grande que parece que eu enxergo a salmonela. Tudo testa salmonela, testa o motorista, testa as gaiolinhas das galinhas. Se identificar salmonela, não dá para exportar. E ele falou assim, as gaiolinhas, elas são desinfetadas, as galinhas tomam banho, o caminhão passa por uma máquina de desinfecção. E será que as minhas bactérias vão crescer de madrugada? E será que eu não preciso acordar de madrugada para escovar os dentes para não crescer? Não, salmonela é uma bactéria aeróbia de crescimento rápido. O que você tem na sua boca são bactérias anaeróbias de crescimento lento. E o metronidazol é um antimicrobiano de escolha para micro-organismos que fazem respiração anaeróbia. Por isso que o metronidazol é o queridinho da periodontia e da endodontia. O problema é que existe uma bactéria chamada Agregatibacter actinomycetencomitans, que é chamado também de AA, e esta bactéria, ela tem dois tipos de respiração celular. Respiração celular não é que ela respira, tá? Respiração é um nome técnico que se dá para a obtenção de energia. E ela faz ou respiração anaeróbia, de baixo rendimento energético, mas quando tem um tico de oxigênio, ela faz uma respiração microaerófila. Microaerófila usa um pouco de oxigênio. Se a bactéria começar a usar um pouco de oxigênio, o metronidazol não pega.
Aí, o que é que se faz? Associação de amoxicilina, que é um antimicrobiano de amplo espectro, muito importante para infecções bucais. Por isso, a gente sempre usa isso. Quando alguém pergunta assim, e a professora, doxiciclina? Doxiciclina é um bacteriostático. Bacteriostático, ele paralisa o crescimento, mas ele não mata. Ele já foi usado, já foi o queridinho, não é mais. Por quê? Metronidazol é bactericida, mata. E a amoxicilina é bactericida, mata também. Só que entendeu por que tem que ser a combinação? Porque um mata anaeróbio, que é o metronidazol, a amoxicilina vai matar os microaerófilos e amplo espectro, e vai diminuir, por isso vai tomar os dois. Parece um tiro de canhão, mas não é. E vai fazer clorexidina, porque como a gente entende que a gente tem uma grande quantidade de micro-organismos, ele vai precisar fazer um bochecho, gargarejo, porque nós temos bactérias que ficam na saliva, na boca e no tudo. E o que mudou muito da periodontia é que a gente parou de olhar para o dente. Quem está olhando só para o dente, aquele dente, professor, olha o meu 46, tá bom, tá ruim, esse dente vai ficar... Eu não quero saber do 46, não quero saber do 16, não quero saber do dente, quero saber da boca. E no peridiário a gente fala assim, eu quero saber do paciente. Como é que está esse paciente? Como é que está o sistêmico dele? Como é que está o estresse? Como é que está a parafunção? Olha tudo. Esse é o segredo do sucesso. E a gente conversa com ele, que é o que eu não aprendi em lugar nenhum no curso. Eu aprendi a fazer isso no MBA, nas outras formações de pós-graduação que eu fiz. Fiz uma pós-graduação em dinâmica dos grupos, onde eu aprendi a lidar muito com gente. Isso me deu respaldo para aprender como trabalhar com adultos, como conversar com pessoas e como conseguir resultados através delas. É tudo isso, todo esse caldeirão que virou o peridiária. E com tudo isso que a gente acabou sabendo das bactérias, da classificação que eu acabei de falar, a gente praticamente não precisa mais fazer terapia cirúrgica periodontal. Quem ainda está fazendo terapia cirúrgica periodontal, acompanha aqui no Periodiária, porque a terapia cirúrgica entende que é só porque você abrir o retalho que a doença periodontal vai desaparecer, e não desaparece. Se desaparece, ela desaparece temporariamente. Depois recidiva, e o paciente falando assim, doutora, e esse dente que você operou? E voltou a doença? A cirurgia foi mal sucedida? Daí, para você explicar que a cirurgia foi bem sucedida e recidivou, aí você vai falar assim, aí, não tratou direito, porque ele voltou? Aí que tá toda a história, tá bom? O que é? O sucesso da periodontia consiste em conseguir entender todas essas coisas. Enfim, tudo que a gente precisa é isso. Eu falei que eu tenho 4 pontos para esse tipo de tratamento, né? Falei do 1, coleta todos os dados, paciente sem doença, com pouca placa, vai tomar antibiótico. E o que você vai fazer? Vai orientar o paciente de forma que ele melhore a higiene bucal. Como é que você orienta? Orienta gradativamente, para que ele sempre melhore. Cada vez que ele acabe ficando melhor dentro da higiene bucal, para que ele consiga ter um resultado melhor de higiene bucal. Higiene bucal não é tratamento periodontal. Tá? Eu aprendi que higiene bucal era tratamento periodontal. O conceito hoje que mais se encaixa dentro dos entendimentos atuais da periodontia é que tratamento periodontal, instrução de higiene para tratamento periodontal, é que higiene bucal é um fator protetor. Fator protetor. Quanto mais limpo, mais protegido de você ter uma condição periodontal saudável. Aí o que você vai falar? Paciente, a gente limpa a casa por quê? Limpa a casa porque é bonito, porque é agradável, porque é culturalmente aceito. Sim, é isso mesmo. O que acontece se você não faxinar a casa de tempo em tempo? Vai ter barata, vai ter rato, vai ter sujeira, vai ter pulga, vai ter piolho. São insetos ou animais que estão relacionados à pouca higiene da casa. E a cavidade bucal também é a mesma coisa. Sempre que a pessoa tem mais higiene vai ter cárie? Não. Sempre que vai ter mais higiene vai ter doença periodontal? Não. Dá pra gente conseguir fazer tratamento periodontal sem que o paciente não queira escovar o dente? Até dá, a gente escova para ele, tá tudo certo. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas, se você limpa a sua casa, é certeza, é muito mais certeza. Não vai ter rato, barata, formiga às vezes tem, né? Mas pulga, piolho, sarna, eram doenças, eram
Eram infestações, infestação é todo nome de parasita, tá? Parasitose. Eram infestações comuns na Idade Média, onde as pessoas usavam a mesma roupa anos a fio e, e as pessoas não tomavam banho com a frequência, porque as pessoas não sabiam que precisavam tomar banho para isso. Então, piolho, sarna e pulga eram coisas muito normais na época, por conta da má higiene. Aí, tudo isso vai melhorando e a gente vai melhorando a higiene cada vez mais. Contudo, toda vez que tem uma pandemia, por exemplo, houve o HIV, a gente dá sim uma melhoria gigante no entendimento de higiene de toda a população mundial. Isso foi com tudo e também vai ser com a nossa pandemia atual. São coisas que fazem o homem progredir. E a mesma coisa com a saúde bucal. A gente vai criando a consciência de que é importante, que é importante, que é importante. E, de novo, se o paciente não está conseguindo entender, faz assim, não coloca que ele vai entender tudo de uma vez. Ai, tá tudo horrível, tá... É o seguinte, a pessoa tem... às vezes vem uma pessoa com, perdão da palavra, ignorante de higiene bucal, absolutamente ignorante de saúde bucal. E aí eu quero que você pense assim, que bom que chegou até você, que é um dentista que se interessa, está me acompanhando para a live, você vai explicar e você vai dar um passinho para que ele evolua. E você plantou uma semente na cabeça dele de cuidado de higiene bucal. E você vai pensar assim, você conta essa história para mim, manda um direct, escreve hashtag 20 dentes aos 60 anos, que é aquilo que a gente, que aqui os programas de saúde dizem que vão ser qualidade de vida da pessoa. Imagina, uma pessoa jovem começa a arrancar um dente. Ah, tira esse, doutora, tira esse, tira esse, tira esse. O que é que vai virar? Mas se a pessoa conseguir chegar aos 60 anos com pelo menos 20 dentes na boca, ele vai comer, ele vai mastigar, é qualidade de vida. Planta essa historinha. E aí, assim, ele vai sair da absoluta ignorância. E eu já, às vezes, ouço muito dentista falando assim, ah, mas é porque o paciente não entende, não entende. E o que é que você está fazendo para ele entender? E aqui, assim, ó, parabéns para todos os dentistas blogueiras, as blogueiras, que as mulheres estão tomando a frente nisso, que elas estão falando de saúde bucal e higiene bucal. E isso traz consciência e traz luzes para o paciente entender que existe uma coisa que a gente está cuidando. E mais, periodontia é para todo mundo. Isso daqui é um trabalho para todo mundo. E isso vai trazer para todo mundo, paciente mais conscientizado daqui para frente, com a evolução da imunidade, da humanidade, e você explicando, ele vai estar entendendo um pouquinho melhor. Então, conversa com o paciente, sem bronca, sem repreensão, mas com um olhar educativo. Ó, é para o seu bem, paciente. É do fundo do meu coração e de verdade mesmo. Eu quero que você melhore. Explica para ele. Ele vai melhorar. E, enfim, depois dos retornos, eles vão melhorando. Tenho dentistas que trabalham no serviço público e eles falam o quão gratificante tem sido isso, de estar orientando para as pessoas para que eles melhorem os níveis de saúde bucal. Isso melhora demais, 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 demais. E isso, se você fala isso para uma mãe ou um pai de família, isso dissemina tudo para casa. Porque daí o filho vai estar escovando melhor, porque a mãe vai estar cobrando, outra filha vai estar escovando melhor, porque a mãe vai estar cobrando. Tudo isso melhora, né? Enfim, vai fazer isso, ter orientação do paciente. O próximo passo, falei que são 4 passos, né? Primeiro, colha todos os dados. Segundo, oriente o paciente quanto à higiene como fator protetor, dentro do nível de entendimento dele, e sempre tenha em mente para fazê-lo progredir do entendimento dele. E a terceira fase, você vai fazer uma terapia anti-infecciosa. Essa terapia anti-infecciosa, você vai diminuir a infecção, você vai limpar tudo, placa, cálculo, tudo, dentro do método que você desejar. Limpa tudo, toda a placa, todo o cálculo, sem ser perseguidor de cálculo, mas entendendo que cálculo é fator retentor. Depois, o que você vai fazer? Paciente diagnosticado, orientado, tratado, 40 dias depois, faz a mesma coisa da primeira sessão. Periograma, avaliação, quanto que melhorou, sangramento, higiene, tudo. Aí avalia se melhorou. Por que vai esperar 40 dias ou 6 semanas? Porque neste período, como você limpou a superfície radicular e você tem uma superfície biologicamente biocompatível, porque não tem placa, não tem cálculo, não tem bactéria, o epitélio tem a possibilidade de colar de novo através de hemidesmossomos. Hemidesmossomos é aquilo que cola uma célula da outra, só que tem um desmossomo, que é a metade dele, que ele cola na superfície radicular, que isso é uma estrutura, microestrutura que tem no epitélio, e ele cola de novo.
um pouco dele vai contrair, um pouco dele vai colar de novo. E se você ficar cutucando dentro dos 40 dias, toda semana, chamando, cutucando, 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 nunca vai ter formação de epitélio juncional longo. Portanto, vai fazer o melhor tratamento de terapia antifecciosa do mundo, aguarda 40 dias e depois reavalia de novo. E depois, a grande oportunidade é que você pegue esse paciente e coloque ele numa fase de manutenção. Todo paciente periodontal precisa de manutenção para o resto da vida. E aqui eu digo, ontem eu falei na live assim, uma coisa que alavanca o faturamento, que é você aprender a fazer tratamento periodontal. O paciente periodontal com história de doença periodontal, com suscetibilidade à doença periodontal, obrigatoriamente ele precisa de manutenção por um dentista. Eu descobri que os periodontistas, não sei se eles conseguem fazer isso com tanta eficiência, mas eu descobri que alguns pacientes adoram seus clínicos, adoram. E às vezes eles não querem fazer manutenção com com o especialista. Por isso que eu falo, a periodontia é para todos. Manutenção preventiva é uma profilaxia feita com regularidade, mas de uma forma que você consiga manter aquilo ali super em saúde, sem doença, sem problema, para que tudo aquilo ali esteja super, super ok. E isso sempre sondando, sem que tenha sangramento, sem que tenha recidiva, o paciente vai estar monitorando. Assim como o paciente diabético precisa de monitoramento, o paciente periodontal precisa de monitoramento, com a vantagem de que na periodontia, se o paciente cuida, ele só melhora, porque no diabetes, mesmo cuidando, às vezes ele só piora, tem que cuidar muito bem para ele continuar melhor. Feito isso, tratado, 4 fases, tá? Colete todos os dados, faça uma orientação de higiene, faça uma terapia antifecciosa, tira tudo e depois faz uma reavaliação. É isso todo do tratamento periodontal.